cooperativistas! Sejam muito bem-vindos ao Copcast, o podcast das cooperativas catarinenses, uma produção do Sistema OSESC e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Por aqui, a gente traz informações e discussões que fortalecem o movimento, claro que sempre valorizando a cooperativa, o cooperativismo catarinense. E hoje nós temos temas muito importantes para discutir aqui sobre o cooperativismo, e para falar sobre esses temas importantes, eu estou recebendo aqui ele que é um profundo conhecedor dos bastidores das decisões que são tomadas em Brasília. Estou recebendo aqui o nosso convidado especial, o Odacir Zonta, que é assessor de assuntos cooperativistas da OSESC. Bem-vindo, senhor Odacir. Muito obrigado. É um prazer poder participar, poder trazer as notícias detalhadas do Congresso Nacional, especialmente que interessa ao cooperativismo, e a gente vive isso no dia a dia, e por isso que a gente traz em nome da OSESC, do presidente Wernir, essas notícias. O senhor Odacir, ele acompanha de perto o andamento de propostas da Câmara Federal que, claro, impactam diretamente o cooperativismo. Então, para a gente iniciar essa conversa, a gente vai falar de um tema que é fundamental, que é a reforma tributária e o ato cooperativista. Eu queria que você falasse antes para a gente, só para a gente dar essa introdução nesse assunto, de que forma isso impacta as cooperativas num todo. Bom, na realidade, vai impactar o cooperativismo, a reforma tributária, e a vida de todos os cidadãos em todas as profissões. E o cooperativismo, naturalmente, por ser um instrumento de organização mais eficiente, mais competente a nível de Brasil e em todo o setor, juntando as pessoas que mais precisam, ele tem uma influência muito grande. Tributo influencia em todo mundo, influencia na vida do cidadão. E no cooperativismo não é diferente. E foi conquistado em 88 o chamado ato cooperativo, e que trata o cooperativista e as cooperativas com ato especial de diferimento para não ser bitributado. Não é que cooperativa não paga imposto, paga, só que não pode pagar duas vezes, certo? Então, a gente trabalha em cima disso. A reforma tributária é um desafio, aliás, o desafio maior do Brasil, hoje, nesse período, e do Congresso Nacional, é ultimar essa reforma tributária para que ela entre em vigor já a partir de 2027, totalmente em 2033. Em relação a esse modelo tributário que está sendo proposto e o modelo de negócio das cooperativas, considerando as especificidades do ato cooperativo, como que você vê a relação entre essas duas coisas? Olha, foi uma prevenção via OCB, organizações estaduais, o SESC esteve presente em todas as discussões, com as frentes parlamentares do cooperativismo e do agronegócio, porque aí tem uma interligação e também de serviço. Cuidou-se muito claro. Primeiro, o objetivo da reforma tributária é simplificar a tributação, todo esse amaranhado de leis tributárias, compactuar isso, tanto é que vão ser extintos 5 tributos e criados o IVA, e aí subdividido em IBS e CBS. O IVA vai tratar num tópico do imposto sobre serviço e no outro sobre consumo, bens e consumo. A OSESC e o cooperativismo e a frente parlamentar se preocuparam desde o início em, primeiro de tudo, assegurar o ato cooperativo, para que não venha a ser maculado. Foi um desafio muito grande. E na tramitação, na Câmara, já se conseguiu assegurar isso, o ato cooperativo. É lógico que aí tem as particularidades e os segmentos do cooperativismo. Saiu da Câmara com o agro bem contemplado, o consumo, o transporte. O único ramo que ficou ainda pendente de complementação era o da saúde, que foi possível alcançar porque é confundido com os fundos de saúde, os planos de saúde, né? Os demais estão assegurados. Agora está no Senado. O Senado, naturalmente, está com 1.300 emendas e pode até querer modificar. Mas o ambiente que tem para o cooperativismo no Senado Federal permite a nos afirmar que vão garantir o ato cooperativo e as conquistas que foram feitas na Câmara também lá no Senado. Eu estive conversando com muitos senadores que fazem parte da Frente Parlamentar do Cooperativismo, fazem parte do agro, que são nossos conhecidos, e a gente tem certeza de que o ambiente é muito favorável para que nós conservemos
as conquistas já tidas e ampliando algumas questões que precisam ser melhor detalhadas, como é o caso da saúde. Só para a gente explicar a importância disso, o senhor falou que foi um desafio grande segurar o ato do cooperativista, o ato cooperativo. O que isso significa exatamente, só para todo mundo ficar na mesma página e entender a importância disso? Bom, se nós não segurar o ato cooperativo, as cooperativas que trabalham com associados, recebem produção, recebem o serviço, trabalham no transporte, em todos os ramos, acaba pagando duas vezes. Paga o associado, paga a cooperativa. E aí é bitributado. Imagine quanto isso representa. Não estamos buscando isenções, nós estamos buscando o tratamento adequado para uma só atividade, ou seja, ou paga o associado e a cooperativa não paga, ou paga a cooperativa e o associado não paga. Uhum. Porque senão ficaria... isso representaria um impacto muito grande, né? Um impacto violento. Vou citar um exemplo de uma cooperativa central. Se nós tirar o ato cooperativo, isso são mais de 150 milhões por ano de tributos a mais que eles vão pagar. Imagine todo o sistema nacional que hoje no agro representa muito, muito e bastante. É lógico que o agro, na reforma tributária, foi conquistado alguns avanços. E aí eu cito, por exemplo, a área de consumo das cooperativas, que também é o seu beneficiário, é a cesta básica. Tem dois tipos de cesta básica que vão estar criados aí. Um que é a cesta básica isenta, que é os gêneros de primeira necessidade, aí tanto vegetais quanto fruta, mel, produtos assim como foi conseguido as proteínas animais, certo? In natura, que estão na cesta básica isenta, né? Então, é um avanço muito grande. E tem a cesta básica reduzida, aonde vai, por exemplo, os produtos processados, certo? Aqueles que têm algum teor de prejudicial para a saúde vão para a cesta básica reduzida. E ainda se conseguiu garantir os produtos de origem agropecuária e os insumos terão um redutor sobre o total de 60%. Se o IVA for estabelecido em 27%, aí o agro vai recolher com redução de 60%. Isso foi uma conquista para o agro e para o cooperativismo também. E dentro disso é que também o ato cooperativo se mantém em todas as circunstâncias. Como eu disse, apenas a saúde que nós temos que complementar. Os demais estão contemplados. Nós temos aí um trabalho muito forte, porque foi criado agora o imposto seletivo. Se cria. O poder público nunca quer perder a receita toda, né? Vai arrecadando. E esse imposto vamos dizer, seletivo, eles chamam o imposto do mal, ou seja, cigarros, outros bens que faz mal à saúde. Então, vai pagar um imposto mais caro, certo? Nós temos, vou citar um exemplo que interessa muito ao sul, o vinho. O vinho, em todos os países do mundo, eles são contemplados com a cesta básica reduzida. E aqui o vinho paga, e as cooperativas que têm vinícola pagam também, sobre um tributo que vai a 62%. Então, nós não competimos. E nós estamos tentando incluir na cesta básica reduzida, que ao menos você contempla isso dentro da reforma tributária a setores importantes. Eu cito o vinho, que não pode ser considerado como uma bebida alcoólica, tomado moderadamente, lógico, né? Mas é um alimento. Vem da uva. A uva vem da onde? Do agro. E a partir daí é que a gente coloca que esses produtos todos terão que ter um tratamento tributário diferenciado. Muito bem, agora eu queria que você me falasse sobre as mudanças na emenda constitucional número 132. Ela trouxe, em relação ao ato cooperativo, o que isso pode refletir no tratamento tributário das cooperativas? Quais são essas mudanças dessa emenda 132? Não, na realidade, a emenda 132 não tira nenhum tratamento tributário adequado ao ato cooperativo. Tem que estar atento, porque as iniciativas, por exemplo, vou citar um Sistema S, o Sescope. Sempre o governo, todo ano, tenta recolher esse dinheiro para o caixa do governo para depois distribuir. Isso é um prejuízo para o sistema cooperativo e para todo o Sistema S, né? Então, a gente tem que ficar atento. Agora, ela não modifica e não tem o condão de modificar o ato cooperativo que a reforma tributária vai assegurar. Você me falou de vários benefícios aqui do
dos novos tributos. Queria saber se tu consegue me detalhar ainda mais se existem alguns pontos específicos de benefícios ou coisas que desfavorecem o setor, esses novos tributos. Bom, na realidade, benefícios é aqueles redutores que a gente conseguiu, a inclusão na cesta básica, eu acho que isso é benefício. Agora, a redução tributária, nós vamos sentir depois que estiver em vigor, porque nós estamos tateando nisso. Todo mundo está assim, é chute, muito chute para cima, para baixo, o governo quer um valor, outro quer outro. Na prática, vai simplificar. O primeiro grande ganho é a simplificação tributária, que vai exigir menos custos para fazer o controle, para arrecadar tributos, para fazer, naturalmente, o ressarcimento dos créditos, por exemplo, né? Então, isso são benefícios que vai trazer. Agora, aquilo que vai ampliar é os que não serão contemplados com esses benefícios e que o IVA, no total que foi estabelecido, pode estar crescendo. Vou citar a mão de obra, que também existe na cooperativa, certo? Mão de obra, hoje, em média, um médico, um dentista, um advogado, um trabalhador, um consultor, área de ciência e tecnologias, certo? Paga aí entre 17% e 18%, tá? De tributos, somado todos. Isso está incluído o imposto de renda, 1,5% de imposto de renda. O novo imposto, ele vai ao teto de 26,5%, descontando o 1,5% do imposto de renda, que não mexe, está à parte, você mantém o imposto de renda. Nesse caso, terá um aumento médio de 10% no tributo. E por isso que fazer parte do ato cooperativo tem um benefício. Perfeito. A gente viu aqui algumas propostas de leis complementares, como, por exemplo, a PL 68/2024, que visam garantir um tratamento tributário adequado às cooperativas. Na prática, como que essas medidas estão sendo encaminhadas no Congresso e qual que é a importância delas para o futuro tributário das cooperativas? Vamos deixar bem claro, reforma tributária está assentada em cima de 2 PLP. O 68, que é o principal, o texto principal é o 68, a regulamentação da reforma tributária. É o que passou na Câmara, está no Senado, e se o Senado modificar, volta para a Câmara. Quem vai dar a última palavra no texto principal da reforma PLP 8 vai ser a Câmara dos Deputados, que começou a votação. Então, se o Senado mudar muito, volta para a Câmara. Tá? Outro PLP é o PLP 108. Esse aí é que vem complementando mais na área de patrimônio. Tributar a área de patrimônio e o CLSS, que é substituído. Então, ele vai tratar disso. Isso também, como vai ser distribuído o recurso, o retorno para os municípios, para os estados, como vão ser contemplados, vai ter comitê, não vai ter um outro sistema, isso está sendo discutido nesse PLP 108. Os demais são tentativas paralelas de tentar invadir a área. É o caso do 132. Então, tem alguns que não vão adiante, não. Então, está se tratando a reforma tributária em cima desses 2 PLP. O senhor acompanha de perto as discussões em Brasília. Sim, as audiências públicas e tudo. E tudo mais. Então, eu queria lhe perguntar, o que o senhor considera que são os principais desafios do setor em defesa ao ato cooperativo dentro dessas discussões da reforma tributária? O que o senhor considera que é o maior desafio? O maior desafio é manter o que já conquistamos na Câmara, também no Senado, e manter depois na homologação. O ato cooperativo, manutenção, todas as conquistas. Isso a gente tem que ficar atento, porque a própria OCB fez várias emendas, estão lá no Senado, que vai melhorar o enquadramento, né? Vai melhorar. Algumas a gente não pode sonhar, porque se é para mexer muito, os caras não mexem, né? O próprio relator lá no Senado é do Amazonas, ele está muito preocupado em manter os privilégios da Zona Franca de Manaus, certo? E a gente sabe que a distribuição pelo país, o Sul é que é mais cooperativista, né? O Sul, o Centro-Oeste, o Leste é mais cooperativista. E algumas regiões do Brasil ainda não tem a maturidade do cooperativo, a visão do cooperativo. Então, é manter a importância conquistada do ato cooperativo, que está na Constituição de 88, agora já está na lei da reforma tributária, na PEC, e agora no PLP 68.
Esse é o maior desafio. Como é que tem sido a postura do cooperativismo catarinense e da OSESC nessas discussões? E o que mais pode ser feito para fortalecer essa defesa em prol das cooperativas? Lembrando que o nosso posicionamento, falando de nós aqui em Santa Catarina, é importantíssimo, porque, afinal de contas, somos referência no Brasil em cooperativismo. A OSESC acompanha par e passo todos os detalhes da reforma, as reuniões, muitos eu faço em nome da OSESC, quase todos os sistemas, né? Está atento a isso, está levando as preocupações, e nós temos o desafio via OSESC, e aí envolve todo o cooperativo catarinense, de usar a bancada catarinense que está lá para ser protetora do interesse das cooperativas. A nossa bancada, ela tem compromisso com o cooperativismo também. Eu diria que dos 17 deputados, são 19, aliás, 16 deputados e 3 senadores, nós podemos contar aí com 75% desse fórum em favor do cooperativismo. Tem consciência em cima disso, tá? Independente até de partido político. Então, estamos acompanhando via bancada catarinense, a nível de Congresso, diretamente lá, através da OCB e da Frente Parlamentar do Cooperativismo e do Agro, que atuam junto. Para a gente finalizar aqui a nossa parte sobre a reforma tributária, quais são os próximos passos nesse processo legislativo? Agora, tem a pauta no Senado, que foi publicada na última quarta-feira. Vai ter as audiências públicas com os setores, inclusive dia 6 de novembro vai ter o encontro do sistema cooperativo com o relator da reforma tributária lá no Senado e com a CCJ. Então vai ter até dia 14 de novembro audiências públicas com os setores interessados. E o cooperativismo vai discutir todos os seus temas dia 6, e nós vamos estar presentes lá em Brasília. Então, também, a partir daí, tem um relatório que será exarado pelo relator. Até agora, a Comissão de Assuntos Econômicos fez audiência para ouvir. Aí vão compatibilizar as emendas, vão ver quais aceitam ou não. Publica o relatório, aí discute o relatório e sai da CCJ para o plenário do Senado. O Senado está previsto votar esse ano ainda. Está previsto. Só que, conhecendo o Congresso, porque lá estivemos, a gente sabe como é que é. Nós temos pouco menos de 45 dias para aprovar lei de diretrizes orçamentárias, orçamento e aprovar a reforma tributária, certo? E a reforma tributária exige muito cuidado. Então, em princípio, cumpre essa etapa, o Senado vota e esperamos que, se não tiver que retornar para a Câmara, possa até ser concluído ainda esse ano. E se não, vai isso para março do ano que vem. Num geral, a curto e médio prazo, o que nós podemos esperar, especialmente para as cooperativas que já estão assim consolidadas em Santa Catarina, o que nós podemos esperar a curto e médio prazo? Que não se atrapalhe as conquistas da vida, que não tenhamos surpresas de última hora na reforma tributária, e que o ato tributário seja totalmente consagrado e haja melhoria da interpretação do ato cooperativo na própria reforma tributária. Nós vamos passar agora para falar sobre cadastro ambiental rural, o CAR, e a importância da regularização ambiental para as cooperativas, especialmente sobre o setor do agronegócio. Qual que é o papel do CAR e por que ele é tão relevante para os produtores rurais e cooperativistas? Bom, faz parte do Código Florestal Brasileiro. E Santa Catarina foi o mentor do Código Florestal Brasileiro. Foi o primeiro e único estado que tem o seu próprio Código Ambiental e Florestal, certo? E daí, desse exemplo, é que saiu a proposta para o Código Florestal Brasileiro, que é do atual secretário da Agricultura, Valdir Colato, que foi o autor, e eu, estando no Congresso, fui o coautor dessa proposta nacional, certo? As entidades participam ativamente, certo? E dentro dos dispositivos do Código Florestal Brasileiro, está muito claro que nós temos área de preservação permanente, área de reserva legal, campos de altitude, tudo isso está bem colocado. E a regularização, foi criado o cadastro ambiental rural. Em todos os estados tem que ter, todos os produtores nacionais têm que ter. E isso norteia todas as questões de proteção ambiental, de uso da terra, do solo e as preocupações que tem.
Então, o cadastro ambiental rural é a legalização da propriedade agrícola perante a lei, certo? E quem não fizer sofre os efeitos da atuação ambientalista no Brasil, que é muito forte. Agora está fazendo uma verdadeira devassa em cima das propriedades agrícolas, interceptando. E Santa Catarina, como primeiro autor, ainda não consolidou CAR. É a grande preocupação hoje, está sendo tratado isso com muita profundidade, o SES está junto, FECOAGRO está junto, as demais entidades do agro também, para que se pressione a definição de que o Estado, através das suas secretarias, a gente está propondo que seja um compartilhamento entre agricultura e meio ambiente, para que o governador possa definir isso imediatamente e nós andar rápido com esse CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Tendo esse registro, é uma forma, então, de buscar um equilíbrio entre a produção agrícola e a preservação ambiental. A legalização, onde preserva, o que preserva, quanto preserva, dentro do mapeamento da propriedade. Agora me diz o seguinte, para os pequenos e médios produtores que fazem parte do cooperativismo, quais são os principais benefícios de estar em dia com o CAR e quais as obrigações que eles devem cumprir para garantir a regularidade ambiental? Na realidade, o pequeno produtor é o mais sacrificado nisso tudo, porque ele tem uma pequena propriedade. Se começar a impor regras demasiado fora da lei, por exemplo, a atuação da Mata Atlântica em cima do Código Florestal, é um dos grandes desafios. O próprio governo federal está fazendo de tudo para desmontar o Código Florestal. Vou ser claro nisso, isso é uma opinião minha, não é do certo, quero deixar bem claro. Já pensou, no caso de Santa Catarina, nós perdemos 70% da área agricultável, certo? Nós vamos ter dificuldade na avicultura, suinicultura, no leite, tudo, no uso da área. Já é pequena. E aí, a margem de rio, por exemplo, o Código de Santa Catarina prevê 5, 10 e 15 metros até 20 metros de acordo com o tamanho do rio. Só que a Mata Atlântica exige a partir de 500 metros, qualquer riacho. Tem propriedade com 500 metros, vai lá para outra propriedade, perde tudo, não pode fazer mais nada na propriedade. E o CAR regularizado vai ajudar muito mais o pequeno do que o médio e grande produtor. E de que forma esses incentivos, quais são, na verdade, os incentivos que os cooperados podem acessar estando em conformidade com o CAR, como, por exemplo, o acesso ao crédito rural, programas de apoio? Na realidade é o seguinte, quem não cumprir as normas ambientais, de acordo com as normas do próprio Banco Central e do governo, ficam fora de qualquer possibilidade de financiamento da sua propriedade, da lavoura ou das suas criações, certo? E se não estiverem cumprindo isso, perde isso. O benefício é estar habilitado para receber, por exemplo, Pronaf, receber os financiamentos, fazer o seu seguro na propriedade, certo? Ter em dia isso é benefício. E no preço, quem produz ambientalmente correto tem sempre um preço maior. Essas inscrições, então, esse processo de inscrição, ele é obrigatório? É obrigatório, porque faz parte da lei do Código Florestal. E as cooperativas trabalham muito para que haja essa regularização. Só que quem faz a regularização é o Estado, no caso, aí, através das suas secretarias especiais. Tá? Isso que está sendo demorado. Como que funciona? Eu queria saber como é que fica o papel, então, das cooperativas e do governo do Estado em apoio a esses produtores para se manterem regularizados. As cooperativas estão sempre atentas dos departamentos técnicos, das ações que desenvolvem, dentro da regra, para orientar o produtor o que ele deve fazer. Então, toda hora na propriedade. Ninguém está mais próximo do agricultor e das diversas áreas do que o cooperativismo. E as nossas cooperativas fazem isso com muita competência, certo? É o melhor exemplo do Brasil. É lógico que esse é o apoio para poder fazer o cadastro ambiental rural quando o governo começar a buscar apoiar para fazer a entrega dos documentos, as informações adequadas, o mapeamento da propriedade, porque fique adequado e não sejam prejudicados. Esse é o trabalho das cooperativas. Do outro lado, o trabalho do governo é facilitar e botar em prática a execução e usando o IPAGRE, SIDASC, usando toda a sua estrutura para fazer análise da propriedade, análise do cadastro e, a partir daí, efetivar o cadastro e certificar a propriedade. Eu queria saber, inclusive, se tem parcerias com entidades locais
e programas de assistência justamente para dar esse suporte para os agricultores? Bom, primeiro as cooperativas são o maior suporte. Depois o Estado tem a própria EPAGRE, que pode dar suporte, certo? Então são várias, vamos dizer, o cooperativismo já tem a sua estrutura, que pode compartilhar. A EPAGRE, para ajudar especialmente os agricultores menores, que podem ajudar a consolidar esse mapeamento e a concretização do CAR, Cadastro Ambiental Rural. E como que as cooperativas podem colaborar para que os seus associados cumpram um cadastro ambiental rural, promovendo práticas sustentáveis e preservação ambiental? De que forma, então, as cooperativas podem colaborar nesse sentido? Dando esse direcionamento. Estão colaborando, fazer a defesa do interesse do seu agricultor associado. Está em dia, então vamos defender. Qualquer atuação indiferente, aí o cooperativismo intercede. Por exemplo, essa semana a própria SESC, o FECOAGRO e as demais entidades, a FAEST, etc., vão ter um encontro com a Assembleia Legislativa para, mais uma vez, cobrar a ação do governo do Estado para efetivar o cadastro ambiental rural. Então, em nome da USESC, em nome das cooperativas centrais, em nome das cooperativas singulares, está sendo feito todo esse apoio e também o acompanhamento dos agricultores associados. As perspectivas para o CAR e os programas de regularização ambiental para os próximos anos, existem aí alguns aperfeiçoamentos planejados que possam impactar o cooperativismo? Não, a verdade é o seguinte, se não cumprir o CAR, a qualquer momento pode começar a ser autuado. Certo? Como já está acontecendo. Bom, atuado já está prejudicando o agricultor, interceptando propriedade, definindo. Então, a curto e médio prazo, nós já temos aí uma espada na cabeça para concretizar o CAR, certo? Concretizado o CAR, depois, ao longo do tempo da execução dele, é que vem os detalhes para você aprimorar todas as ações ambientais em cima da propriedade. Vamos agora passar para o nosso terceiro tema, que é o marco temporal, que hoje é um tema que vem sendo bastante discutido, é uma questão polêmica que envolve a demarcação das terras indígenas e que tem sido discutida amplamente no Congresso e no STF. Então, gostaria que você explicasse para a gente, de uma forma geral, o que é um marco temporal e como que ele vai impactar na segurança jurídica para os cooperados, e especialmente nas áreas rurais. Bom, nós temos muitos problemas em Santa Catarina já de demarcações de terras indígenas. Na realidade, assim, o marco temporal é o que a Constituição de 82 estabeleceu. E a Constituição de 82 colocou bem claro. É terra indígena aquela atualmente habitada pelos índios. Atualmente, ou seja, em 88. Aí, Cine, FUNAI, etc., e Ascendência, vai demarcando com um laudo antropológico. Muitas propriedades sem qualquer fundamento, que todas isso aqui poderia ser considerado terra indígena, sim, que eram os que habitavam primeiro. Mas houve a legalização disso através dos governos federais e estaduais, das áreas, e tem escritura, tem compra, tem propriedades consolidadas em cima disso, certo? Então, as áreas de 88 que estavam ocupadas por índios, ninguém discute, é deles, certo? Aí desapropria e tá certo. Agora, de lá para cá, todas as demarcações têm discussões. E o prejuízo está sendo grande. Eu vou citar um exemplo de Cunha-Porã, essa região aqui no oeste de Santa Catarina, que tem áreas pré-demarcadas. É um desastre, porque a propriedade não vale mais nada, não pode aplicar mais nada, não pode mais fazer financiamento, não faz investimentos. É um desastre em cima disso. Então, a luta é prevalecer o marco temporal 88, como marco temporal. Foi feita uma lei no Congresso, só que o Supremo já houve contestações do próprio governo, o Supremo acabou conciliando, fazendo um acordo. Pode desapropriar, mas aí tem que indenizar antes. Só que o governo não tem dinheiro para indenizar todas essas áreas que estão desapropriando. E o problema é o seguinte, hoje, terras indígenas no Brasil, tem o contingente para atender todos os indígenas e manter eles no seu local. E o cooperativismo tem um exemplo marcante lá no Amazonas, de uma tribo indígena lá que se organizou em cooperativa, cumpre todas as normas, mantém a propriedade e está lá dentro. E é a favor do marco temporal 88.
Agora, o que acontece? Como houve uma dilaceração, não cumprimento da lei criada no Congresso, não validando, portanto, uma própria tese que foi discutida no Supremo, lá no passado, e consolidado isso como válido, certo? O Supremo está mudando toda hora também normas, né? Então, agora tem uma proposta de emenda à Constituição. Aí o Congresso vai determinar que vai valer 88. Essa PEC chama PEC 48. Está no Senado Federal. Inclusive, o relator é o senador Expedito Amin, aqui de Santa Catarina. Já foi relatado, está para ser votado na comissão competente, depois vai para a votação em 2 turnos no Senado, para depois ir para a Câmara votar em 2 turnos. Feito isso, passou, vai para o STF cumprir, e o governo cumprir também. O que está sendo feito hoje para proteger esses agricultores, e as cooperativas estão muito preocupadas em cima disso, que é um prejuízo violento para todo mundo. Sim, com certeza. Para os cooperados, em áreas de conflito territorial, o que essa aprovação ou a rejeição do marco temporal pode significar em termos de segurança jurídica e de operações agropecuárias? Totalmente prejuízo da segurança jurídica. Ele não vai ter segurança nenhuma. Para demarcar uma área, ele acaba não sendo mais dono, certo? A não ser que o governo diz, vou desaprovar, mas está aqui o pagamento, certo? Aí vendeu. Agora ele perde todas as instalações, ele perde... Nós temos um exemplo aí, Sede Trentin, lá em Chapecó, que era uma área de produção agrícola muito forte. A maioria associados da Cooperlab, entregavam matéria-prima para a cooperativa Aurora também. E há uns anos atrás demarcaram a área lá, está lá uma tribo indígena, tudo bem, mas não tem mais nada em cima da propriedade. E aqueles agricultores foram sacrificados, né, com as suas propriedades. É lógico que alguns foram indenizados pelo governo do Estado, etc., um pouco, mas é um prejuízo, porque cria uma instabilidade total. Não pode mais fazer financiamento de lavoura, não pode mais fazer construção, porque senão vai perder, certo, de focilgas e o tambo leiteiro, essas coisas aí. Ele fica limitado, financiamento agrícola também não pode fazer mais, ele mata o proprietário e o produtor junto. Tem como se prevenir disso? Sim, com essa PEC, fazendo valer o marco temporal de 88. Agora me diz uma coisa, essa tese ela foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal em 2023, mas posteriormente validada no Congresso, na Lei 14.701/2023. Então, com essa dualidade entre o Legislativo e o Judiciário, ela acaba afetando o processo de demarcação de alguma forma? E quais são os próximos passos no Congresso? Porque o governo continua fazendo decretos de demarcação. A semana passada já fez mais 7 decretos só no estado de São Paulo, demarcando área. Em todas as regiões de conflito estão pegando pesado. Por exemplo, aí no estado do Paraná, daí conflitos fortes, como tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. Então é o seguinte, essa interpretação dúbia do Supremo está deixando isso como uma insegurança jurídica muito forte, muito forte. E a PEC 48 vem para consolidar o marco temporal de 88, que deve ser cumprido pelo Supremo. Porque lei o Supremo pode contestar, mas emenda à Constituição não, porque quem mexe na Constituição é o Congresso e não é o Supremo. O marco temporal ele impacta o equilíbrio, o desenvolvimento agrícola e preservação ambiental, especialmente nas regiões cooperativistas e que operam próximas às áreas indígenas? Impactam sim. Sempre tem a área de contorno que impacta, né? É lógico que quando você tem uma área devidamente demarcada, que é dos indígenas, esses prejuízos diminuem. Diminuem porque ela fica limitada dentro da sua área. Agora, as áreas pré-demarcadas, dentro daquela região, prejudica todo o que está dentro dela e também o entorno dela. Para a gente finalizar, queria que o senhor me falasse quais são os principais desafios, então. Já falou vários, mas de uma forma resumida para a gente finalizar, os principais desafios para o cooperativismo e o setor rural, caso o marco temporal seja implementado ou derrubado. Na realidade, o desafio do cooperativismo é, assim como todas as entidades, federações, etc., é fazer prevalecer o marco temporal de 88. É para prevalecer o direito daqueles que compraram, pagaram, têm sua escritura, fazem o seu trabalho dia a dia, produzem, certo? E preservam. Junto com isso, preservam. Agora, uma área
desapropriada, uma área em litígio, ninguém cuida nada. Ninguém cuida nada. E aí, o grande desafio do cooperativismo é pressionar o Congresso Nacional, pressionar os governos para que defina de vez essa questão do marco temporal. E quando a gente fala de expectativas, vamos pensar aí numa harmonização entre o legislativo e o judiciário. O que isso representa? Eu diria o seguinte, a harmonização é para áreas de conflito, mas para futuras áreas não tem harmonização, tem que prevalecer o que está na Constituição. Como é que o cooperativismo pode se adaptar e se posicionar para contribuir positivamente na questão indígena, especialmente no contexto aqui de Santa Catarina? Olha, respeitar o que é do índio era um ser humano igual, certo? Incluí-lo no cooperativismo, incluí-lo. Temos muitos indígenas que participam, inclusive muitos que trabalham nas cooperativas também, certo? Eles são cidadãos igual, certo? E, do outro lado, continuar pressionando para que se defina essa questão do marco temporal a nível nacional. Seu Dacílio, eu quero agradecer muito por esse papo riquíssimo, por tanto que o senhor trouxe aqui de conhecimento, por tanto que contribuiu, foi uma honra. Muito obrigada. Prazer foi nosso, estamos à disposição via o SESC. Eu faço isso em nome da UCESC. Muito bem. Deixa eu aproveitar e agradecer você que ficou com a gente, que nos acompanhou. E lembrando que fica ligadinho que em breve a gente tem mais um Copcast com muita informação importante para o cooperativismo catarinense. Obrigada e até a próxima. Tchau.